Colocar aqui a página. Tá certo. Oi? Bom dia, cara. Certo. Bom dia, Esther. Bom dia. Tá certo. Hoje a gente vai continuar o estudo das raízes. A gente terminou em raiz cúbica e hoje vai ver outras raízes. Página 44. Aqui, ó. Outras raízes. Deixa eu pegar o outro lado desse aqui. Página 44 do livro. Ainda falta chegar mais, né, Marcolino? Só tem vocês três, Natália, Miquel e... Oi, professora. Oi, Natália. Bom dia. Tá chegando, né? Maria Luísa. Sim, gente, vou deixar a câmera ligada, viu? Luiz Vitor, bom dia, pessoal. É a página 44, viu? Que a gente vai iniciar. Pode começar, Patrícia. Posso, Marconino? Tá certo. Tá, obrigada. Viu, gente? Tem que deixar a câmera ligada. Quem ainda não... Olha. Pronto, agora a gente vai para... Eu vou colocar aqui o livro, tá certo? A página 44 do livro de vocês. Aí vão acompanhando. Olha, essa parte de cima a gente viu, né? Raiz cúbica. Que é aquele número que multiplicar 3 vezes vai dar o radicando, certo? Agora a gente vai ver, ó, outras raízes na página 44. Nessa parte aqui, ó, outras raízes, aí vão acompanhando, tá certo? Pelo livro aqui. Quem tá sem o livro pode acompanhar aqui pelo compartilhamento da tela do livro. Aí ele diz assim, ó, no conjunto dos números racionais, existem também outras raízes, certo? Então, a gente viu raiz quadrada e raiz cúbica. Mas existem outros tipos de raízes, tá certo? A raiz quadrada, ela tem um índice 2, que a gente sabe que é omitido, né? Não aparece o índicezinho. E a raiz cúbica, ela tem um índice 3. Aí existem outras raízes com índices diferentes. O índice 4, o índice 5 e assim por diante, tá certo? Só não existe raiz com índice 1. Mas qualquer número acima de 1 existe raiz. Então, aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui, onde tem outras raízes,
Aí eu vou ler aqui, tá? E explicar. As raízes quartas para os números racionais positivos ou nulos. Pronto, aqui é um outro exemplo de outras raízes, né? Porque a gente só viu a cúbica e a quadrada. Então, aqui a raiz quarta de 16. Aí, aqui a gente vai fazer do mesmo jeito que a gente está reencontrando a raiz quadrada, né? Quando era raiz quadrada, tinha que ser um número multiplicado por ele mesmo que dava o valor que está dentro da raiz. Já a raiz quarta, a gente tem que procurar um número que é elevado a 4 de 16. Aí aqui ele já colocou, tá certo? Ó, raiz quarta de 16 é 2. Pois 2 é positivo e 2 elevado à quarta potência, certo? Porque a gente sabe que o inverso das raízes, o inverso da operação de radiciação é a potenciação, o inverso. Então, se a gente quiser descobrir o valor de cada raiz, mesmo que não seja quadrática ou cúbica, a gente utiliza a potência. Então, ele colocou aqui que 10 à quarta é 16, tá certo? Vamos verificar isso? Vou fazer aqui no quadro, tá? Vão acompanhando esse exemplo. Pronto. Então, o exemplo está assim, ó, gente. Vou fazer aqui do lado. Ó, raiz quarta de... É um número pequeno, né, que ele colocou, 16. Raiz quarta de 16. Certo? Sim, deixa eu... Raiz quarta de 16 vai ser o número que multiplicado 4 vezes vai dar 16. Então, você pode fazer nos testes aqui. Se você pegar 1, não vai dar 16, ó. 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1, 4 vezes repetidamente não dá 16. Aí você vai fazendo os testes com os outros números, tá certo? O 2, ó. Vamos fazer com 2. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. E 8 vezes 2 é 16. Pronto, então a raiz quarta de 16 é 2. Pois 2 à quarta, 2 à quarta potência, a base é 2 e 4 é página 44, para quem chegou agora. 2 à quarta é 16, como a gente verificou aqui em cima. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Então, 2 à quarta é 16. Tá certo? Então, pronto, aí quem está sem o livro tem que copiar essa parte aqui, tá? Que está no quadro. Deixa eu fazer aqui para vocês copiarem. É pequenininho o exemplo, né? É um exemplo de outras raízes, no caso aqui, raiz quarta. Raiz quarta se refere ao índice 4, tá, gente? Índice 4. Índice é esse número pequenininho. Cuidado para não confundir com expoente, que o expoente é da potência, né? A potência, o 4 é o expoente e o 2 é a base. Deixa vocês copiar. Espera que a gente vai para o próximo exemplo, tá? Raízes quintas. A gente vai ver esses dois exemplos numéricos e depois ele vai fazer uma generalização de outros tipos de raiz. Deixa eu pegar aqui, ó. Para quem chegou agora, estamos vendo outras raízes, tá certo, gente? Outros tipos de raiz. É página 44 do livro. O livro grande de matemática, o grosso. Aí eu expliquei o primeiro exemplo, aí a gente vai para o segundo.
terminaram de copiar? Não? Certo, Ian. Tá, eu espero. Essas três linhas aqui, ó. Tá certo? Aqui é só a página que eu botei do lado esquerdo. Outras raízes. Pronto? Vamos para o próximo exemplo? Terminou, Ian? Certo. Ah, não, professora. Estou terminando. Certo. Pronto? Certo. Vou para o próximo exemplo, tá bom? Vou apagar aqui, ó. E a gente vai para o próximo exemplo de outros tipos de raízes. Assim, para vocês pensarem que não só existem as raízes quadradas e cúbicas, né? A gente tem. Agora, no nono é que a gente vai trabalhar mais com. Aqui no oitavo é só para vocês conhecerem. Pronto, aí no segundo pontinho, ó, na página 44, segundo pontinho aí lá, tem assim, ó, gente. As raízes quintas para todos os números racionais. Existe também as raízes quintas, certo? Aí depois ele bota uma reticência que existe as raízes sextas, sétimas, oitavas e assim sucessivamente, tá certo? Então eu vou escrever o exemplo aqui de raízes quintas. Ele diz, por exemplo, raiz quinta de 243, ó. Raiz quinta de 243, 243. Então ele já colocou o resultado, é 3. Mas a gente vai verificar aqui, porque deu 3, tá certo? É como vocês já estão com a ideia. Quando for raiz quadrada, precisa apenas um número que multiplica duas vezes. O mesmo número, né? Raiz cúbica é um número que multiplica 3 vezes ele mesmo para dar o valor. Então, a raiz quinta vai ser o número que multiplicado ele 5 vezes vai dar o valor que está dentro do radical, que é 243, tá certo? Então, esse número aqui, ele já colocou aqui, né? Porque, ó, esse tem que dar 243. Então, vamos verificar, a gente vai apenas conferir, tá? Então, raiz quinta de 243 é 3. Por quê? 3 vezes 3 dá 9. Acompanhe, viu, gente? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Aí, agora eu vou fazer aqui a multiplicação. Aqui do lado, certo? 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Aí, falta multiplicar pelo próximo 3, né? 27 vezes 3.
Ó, 3 vezes 7, 21. Fica 1, vai 2. 2 vezes 3, 6. Mais 2 dá 8. Dá 81. Então, deixa eu escrever o 3 aqui. Olha, vamos lá. Novamente aqui para a gente não se perder. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Eu multipliquei aqui 27 no quadro. 27 vezes 3 deu 81. Aí falta multiplicar 81 vezes 3 para ver se confere com 243, tá? Então, vou fazer mais à esquerda aqui, ó. 81 vezes 3. Certo? 3 vezes 1, 3. 3 vezes 8, 24. Certinho? 243. Então, 81 vezes 3 dá 243. Então, a raiz quinta de 243 é 3. Por quê? Pois a gente justifica a raiz através da potenciação, tá certo? Como aqui é raiz quinta, então vai ser uma potência com expoente 5. Pois 3 é quinta, 3 elevado à quinta potência é 243. Como a gente fez os cálculos aqui. Eu vou só repetir aqui. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. A gente fez 27 vezes 3 no quadro deu 81. E 81 vezes 3 deu 243. Então, a raiz de 243 é 3. Pois a potenciação, 3 à quinta, é 243. Então, toda vez que a gente for encontrar o valor de uma raiz com outros índices, sem ser o índice 2 e o índice 3, que se refere à raiz quadrada e raiz cúbica, a gente vai fazer da mesma forma, tá certo? Vai encontrar esse número que multiplicado por ele mesmo tem a quantidade que está no índice. No caso aí que foi raiz quinta, então eu vou procurar um número 5 vezes repetido. Pronto, então aí ele já colocou, pois 3 à quinta é 243. Ele colocou reticências, né? Porque aí pode existir raiz sexta, tá certo, gente? Raiz sétima, oitava, raiz décima, de qualquer número racional. Pronto, podem copiar. Aí quem tá com o livro não precisa, porque ele tá aqui, ó. Tem menos jeito que aqui. Tem essa primeira linha e a outra. Não? Só não tem as continhas dos cálculos da multiplicação. Aí, pronto. Então, 5 minutinhos, tá certo? Para copiarem. Aí já já a gente vai para generalização das raízes, tá certo? Quando a gente generaliza, a gente está dizendo que a mesma ideia, o mesmo raciocínio que a gente utilizou para raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quinta, raiz quarta, vai servir para qualquer tipo de raiz com índice diferente. Pronto, podem copiar. Se não estiver vendo alguma letra ou número, pode perguntar. Estefarias, entendeu? Certo, Maria Luísa, tá? Só um momento, viu? Que eu vou. Estou esperando o pessoal copiar, já já eu vou para a continuidade, viu, gente? Então, no teste de vocês só caiu até raiz cúbica, né? Lembra que eu tinha concluído raiz cúbica? Aí só deu para fazer um exemplo na revisão. Mas aí, ó, quem fez o exercício, eu tinha passado até a questão 60, né? Na página 45. Aí já tinha exemplo de raiz cúbica e raiz quadrada, que foi só o que a gente viu. Aí hoje que eu estou concluindo essa outra parte.
Certo, tá bom. Terminou, certo. Tá. Deixa eu ver aqui quem estava copiando. Certo, Taslane. Tá bom, obrigada, gente. Terminaram, não foi? Certo. Então, eu vou dar continuidade, tá bom? Olha, agora deixa eu voltar para o livro, porque agora não tem mais exemplo numérico. Ele vai falar umas letrinhas, mas não se preocupe não, que é só... Ele vai dar a gente agora vai fazer uma generalização, é como se fosse uma conclusão, que vai servir para todos os tipos de raiz, tá certo? Então, eu vou colocar aqui a telinha do livro, aí vocês vão acompanhando, ou pela tela ou pelo livro de vocês, tá? Deixa eu voltar aqui, colocar aqui. Então, pronto, gente. Agora, na página 44, essa página aqui é diferente, viu? A página aqui do livro digital é diferente do livro físico. Aí, nesse terceiro pontinho lilás, o terceiro pontinho lilás diz assim, ó, de modo geral, existe a raiz enésima de A, tá certo? Para todos os números racionais. Se n é ímpar, e para os números racionais positivos ou nulos, se n é par. Então, deixa eu explicar isso aqui para vocês. Quando ele fala raiz enésima, é porque ele está dizendo que o n pode ser qualquer valor racional, tá certo? Esse n aqui tem que ser a partir de 2, tá certo? Que no caso é raiz quadrada. Então, o n, ele está dizendo que pode ser a raiz enésima. Enésima é isso, que é qualquer valor para n, a partir de 2, que não existe raiz de 1. Aí ele diz aqui que o A é o número que fica dentro do símbolo da raiz, tá certo? O A é o número racional, né? A gente sabe que o número racional é aquele que é escrito em forma de fração. Aí ele diz que o n pode ser um número ímpar ou pode ser um número par. Quando a gente tem raiz quadrada, então é par. Quando tem raiz cúbica, é ímpar. Raiz quarta é par. 4 é par, né? O índice da raiz. Raiz quinta, como a gente viu, a raiz quinta de 243, o índice é ímpar. É só isso que ele está querendo falar. Pronto, aí aqui ele coloca, ó, debaixo desse terceiro pontinho lilás, na página 44, ele coloca aqui, ó, raiz enésima de A é igual a B. Aí vamos entender isso, né? Ele colocou as letrinhas, essas letras representam números desconhecidos, tá certo, gente? Então, a raiz enésima, ele está dizendo aqui que esse n pode ser qualquer número a partir de 2, tá? Vai ser igual a B. Aí, se somente se, ó, esse símbolo aqui dessa seta que vai para a direita e esquerda se chama se somente se, tá? Vai existir uma raiz enésima de A igual a B, se esse B for uma potência elevada ao índice, que vai ser igual a A. Que foi o que a gente verificou através de exemplos numéricos, né? Aqui ele está só generalizando, tá? Ele está botando de modo geral. Assim fica definida a operação de radiciação, tá certo? Então, a gente vai concluir aqui a operação de radiciação, ó. Raiz enésima de A é igual a B. Vamos conhecer os elementos novamente, né? Apesar de eu já ter falado que elementos são esses, mas eu vou repetir aqui. A raiz é o conjunto do símbolo com A e o índice. Aí a gente chama raiz, né? Raiz enésima de A. O índice é o N. Tá certo? O radicando é o A. Tá tudo anotadinho aí no livro de vocês. Eu vou já anotar para quem tá sem o livro, tá? O valor da raiz é o B. Ele tá se referindo aqui em cima, viu, gente? O terceiro pontinho lilás, ele tá colocando cada elemento desse
e explicando os termos, tá certo? Da radiciação. Então, o valor da raiz é o valor B, como a gente já sabe, né? Mas lá no caso da gente, o valor da raiz, por exemplo, raiz, a gente viu a raiz quinta de 243. Então, o valor da raiz foi 3, né? O índice foi 5, o radicando foi 243. E tudo junto, raiz quinta de 243 é a raiz, tá? E tudo junto com o resultado se chama radiciação. Sim, aí deixa eu continuar aqui, ó. O valor da raiz é B, radiciação é todo o conjunto, né? É o conjunto da raiz, enésima de A, igual a B. Então, com isso aqui, a gente conhece todos os elementos da operação de radiciação, tá certo? É importante conhecer esses elementos para não se confundir mais lá na frente. Então, ele coloca aqui uma observação, ó, o símbolo é usado para representar uma raiz, e é chamado de radical, tá certo? Então, esse símbolo aqui a gente chama de radical. Pronto, agora eu vou escrever aqui no quadro só para o pessoal que está sem o livro, eu vou escrever esse resumozinho aqui, tá bom? Mas já já eu volto para o livro novamente, para a gente terminar essa parte. Deixa eu poder aqui. Só um instante, viu? Estou apagando aqui para escrever aqui os elementos da operação de radiciação. Então, aqui, deixa eu olhar aqui. Pronto. A operação de radiciação, vou colocar aqui. A operação de radiciação, tá certo, gente? Vamos lá? Eu vou colocar os elementos aqui, tá? A operação de radiciação, a gente sabe que é raiz enésima de A. Ó, quem tá com o livro não precisa não, tá? Copiar, ó, raiz enésima de A. O N é o índice, o A é o radical, vai ser igual a B. O B é o valor, deixa eu passar um traço aqui. O B é o valor da raiz, tá certo? Então, eu vou colocar aqui do lado os elementos. A raiz, 2 pontos. É raiz enésima de A. Só essa partezinha aqui chama raiz. Né? Aí o índice. O índice a gente já conhece, que é o valor de N. Sendo que é claro que nas questões, em vez de vir N, vai vir um valor numérico, tá? Esse N aqui é um número, que está representado por uma letra. O radicando. Radicando. É o número que está dentro da raiz, tá certo? É o A. Então, esse vai dar para escrever os outros dois que ele colocou aqui. O valor da raiz. O valor da raiz aqui, nesse caso, é o B, tá certo? Mas lá no exemplo numérico que a gente fez, o valor da raiz foi 3. Raiz quinta de 243, o valor da raiz é 3. Pronto, isso aqui é a operação de radiciação. Tudo isso aqui é operação de radiciação. Pronto, aí a gente conclui essa parte. Pronto, vou esperar vocês copiarem. Qualquer dúvida, perguntem, viu? Olha, esse capítulo é bem extenso, né? Mas o próximo ele vai ser bem curtinho, que é de geometria, tá? Esses capítulos que se referem à álgebra, a álgebra é a parte da matemática que estuda os cálculos, tá certo? Cálculo relacionado com letras e números. Aí a parte de geometria, que é a parte de desenho,
É uma parte mais simples, não tem cálculo, é mais desenhos e definições. Estou olhando aqui que o próximo capítulo vai ser mais curto. Pronto. Vocês copiam essa parte aqui, tá bom? Operação da radiciação. Os elementos da raiz. A gente vai utilizar muito no nono ano, tá? O pessoal do nono ano já terminou essa parte do... Oi? Os exemplos, os exemplos do verbo foi, Taslane? Ou essa parte aqui? Olha, essa parte aqui, a operação de radiciação, ela tem esses seguintes elementos. Ó, a operação de radiciação tem esses seguintes elementos, viu, gente? A raiz, é só para vocês entenderem, isso aqui é uma forma geral que o livro coloca, tá certo? Para você entender que serve para qualquer tipo de raiz. Então, aqui a raiz enésima de A, esse A, que tipo de elemento é esse? O número que fica dentro se chama radicando, o índice é o N, tá certo? E o valor da raiz é o B. Agora, isso aqui ele está falando de forma geral, tá certo? Todas essas letras aqui representam números, sempre que são números desconhecidos. E o conjunto, toda essa parte aqui, que o valor da raiz é o B, o índice com a raiz de A, tudo junto aqui se chama operação de radiciação. Então, aqui a gente vocês precisam saber, não é para decorar quem é A, quem é B, não. Aqui vocês precisam saber que a raiz, essa pergunta aqui, ó, raiz enésima de A. Quando é N, a gente chama de enésima, a palavra enésima. Agora, se fosse 2, a gente já sabe que chama raiz quadrada, né? Se fosse 3, raiz cúbica. Se fosse 4, raiz quarta, e assim por diante. Por isso que aqui ele está fazendo uma forma geral. O índice é N, você só precisa saber os elementos. O radicando é o número que está dentro, no caso aqui é A. O valor da raiz é B. Agora, tudo isso aqui, que ele colocou, como eu falei, né? Ele está definindo a operação de radiciação. Aí a gente tinha visto nos dois primeiros exemplos, com exemplos numéricos. Tá certo? A gente não tinha visto com letras, agora a gente está vendo com letras para informar que todos os tipos de raízes existem, outras raízes existem, mas que elas se referem a, essas letras aqui se referem a números desconhecidos. Aí, para ele não ter que colocar raiz sexta, raiz sétima, raiz oitava, ele generalizou aqui. Oi? Não, né? Eu posso apagar essa parte só para voltar um pouquinho aqui. Tem alguém copiando? Rian? Certo. Tasilane terminou de copiar? Certo. Pronto. Tá certo, pode copiar. Patrícia, Oi, Marconildo? daqui a 2 semanas tem prova, viu? Aí vamos adiantar aí, tudo certo? Certo. Daqui a uma semana vamos ter a mestrado, viu? Certo. Tem essa semana já na outra, não é isso? A outra já é para não enviar a prova e finaliza, e na outra semana já pode fazer revisão ou dar os conteúdos mais. Certo. Esse mês é bem apertadinho, né? Esse teste é bem apertado. É verdade.
Pronto, gente? Lembra você? Pronto. Pronto? Certo, eu vou voltar aqui pro livro, viu? Olha, Taslane que perguntou. Essa parte aqui, né, que eu estava explicando ali no quadro, é a operação de radiciação, certo? Raiz enésima de A igual a B, isso aqui é a operação. Quando tem a resposta da raiz e a pergunta. A raiz é apenas raiz enésima de A. O índice é o N, que eu já falei, né? O radicando é o A. Agora, lembrando que todas essas letrinhas, gente, representam números, sempre que são números desconhecidos. Aí, para ele não ter que colocar todos os exemplos de raiz, aí ele colocou essas letras, tá? O valor da raiz é o valor de B, tá aqui em cima. E a radiciação é raiz enésima de A igual a B. Então, aqui nesses primeiros exemplos que a gente viu numérico, ó, raiz quarta de 16 é igual a 2. Aí, se a gente for verificar os elementos, o quadro é o índice, o 16 é o radicando, raiz quarta de 16 é a raiz. O valor 2 é o valor da raiz, tá certo? E aqui do lado você tem a operação de potenciação, que é o inverso da radiciação, que foi o assunto, né, que a gente já viu de 2 a quarta é igual a 16. Então, aqui é a operação de potenciação. Nas raízes quintas, esse foi o exemplo que a gente viu, raiz quinta de 243 é 3. Então, a gente verificou lá no quadro, que eu multipliquei o 3 5 vezes, fiz até os cálculos, deu 243, certo? Aqui é do mesmo jeito, o índice é 5, 243 é o radicando, certo? O 3 é o valor da raiz. E do lado tem a operação de potenciação. Pronto, aí com isso aqui, ó, essa parte aqui de baixo eu já falei, ó. B elevado a n é igual a A. Esse B é a base, tá certo? Ele só está repetindo, ó. Aqui do lado esquerdo, na página 44, no finalzinho da página, ele está repetindo a mesma coisa que eu escrevi ali no quadro, a operação de radiciação. E do lado ele está comparando com a operação de potenciação, tá certo? Então, aqui, o expoente da potência é o N, o valor da potência é o A base é o B. E a potenciação é B elevado a N é igual a A. Tá? Aí você precisa saber só os elementos, tá? Não precisa decorar se é A, se é B, não, porque isso aqui vai mudar. Tá certo? Aí agora, na página 45, eu tinha passado para casa somente as questões 58, 59 e 60. Aí agora dá para vocês concluírem essa página, tá? A página de casa de hoje vai ser a página 45. Então, vocês fazem direitinho, que já é assunto da prova bimestral, tá certo? Como eu já tinha passado a 58, 59 e 60, que se referia à raiz quadrada e a cúbica, que foi o que a gente viu, aí vocês vão fazer a partir da 61, certo? Vamos fazer a questão 61, 62, 63, até 65, tá bom, gente? Então, a página de casa é a página 45. Eu já tenho passado só 3 questões, certo? Agora vamos para a próxima página. Eu acho que tem um tempinho ainda. Alguma dúvida ficaram aqui? Se ficaram, pode perguntar. Taslana que estava perguntando.
Quando vocês for fazer os exercícios, vai surgir mais dúvidas, viu? Aí é natural, viu? Surgir as dúvidas. Aí vocês já tiram as dúvidas nas próximas aulas, tá certo, gente? Sim, liguem as câmeras. Só quem tá ligado é Maria Luísa, gente. Falta o restante ligar as câmeras, viu? Rafael, Miquel, Natália, Lucas, Taslane, todos têm que ligar, viu? Deixa eu ver quem mais tá. Rian. Certo, Rafael, tá. Pronto, liguem as câmeras, gente, tá? Pronto, falta só Natália, Taslane, Miquel. Aí agora a gente vai para a página 46. Oi? Pode mostrar só o caderno? Pode. Tá. Vou apagar aqui, tá? Tem alguém copiando? Eu vou apagar para a gente ir para a página 46. Terminei. Certo. Pronto, página 46. Certo, gente? Agora a página 46. Deixa eu ver aqui. Potenciação com expoente fracionário, tá? Aí ele diz assim, ó, na página 46, você acaba de estudar que a potenciação e a radiciação, estou na página 46, viu, gente? Vão acompanhando. Deixem as câmeras ligadas, pessoal. Olha, você acaba de estudar. Daqui a pouco termina a aula. Olha, você acaba de estudar que a potenciação e a radiciação são operações inversas, né? Como eu já tinha falado para vocês. Sabendo disso, vamos ampliar o estudo da potenciação com expoentes fracionários, tá certo? Então, gente, deixa eu explicar a vocês. Aqui ele vai fazer uma revisãozinha do que a gente já viu. Então, tem aí, ó, no livro de vocês, abaixo do segundo parágrafo, na página 46, retoma alguns exemplos de potenciação com bases racionais e expoentes inteiros. Então, a gente vai fazer alguns exemplos. Alguns exemplos aqui, ó. 7 ao quadrado, deixa eu olhar os outros exemplos. Eu vou copiar e depois eu faço. 3 quartos ao cubo. Oi? Alguém falou? Menos 8 elevado a zero. Vou fazer aqui o que dá aqui, depois eu coloco os outros exemplos. E 5 elevado a menos 1. Ó, gente, vocês têm que aprender bem direitinho essa parte de... essa parte aqui, no caso, vocês já viram. Eu vou repetir, né, que o livro sempre ele retoma, faz essa revisão aqui, porque a gente utiliza bastante. Então, aqui, ó, ele está pedindo para a gente rever a potenciação de 7 ao quadrado. Quanto é 7 ao quadrado, gente? 7 vezes 7, que dá 49, tá certo? Deixa eu passar um traço aqui para não confundir. Então, aqui você já sabe que 7 é a base e o expoente é 2, já. Que é o expoente da potência. 7 ao quadrado é 7 vezes 7 é 49, tá certo?
3/4. Deixa eu escrever mais para a esquerda. 3/4. Vou escrever aqui mais para a esquerda, tá certo? Porque tem que repetir aqui, ó. Aqui a base é uma fração, tá? A base é uma fração que é um número racional, né? A gente sabe que é uma fração. Está elevado ao cubo, então significa que você vai repetir, ó. 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4. 3 vezes. Certo? Então, vamos lá fazer essas multiplicações, ó. 3 vezes 3 dá 9, 9 vezes 3, 27. Então, o numerador vai ser 27 e o denominador, 4 vezes 4, 16. Aí multiplica 16 vezes 4. Quando você multiplica, vai dar esse resultado, 64. Tá? Próximo exemplo. Menos 8 elevado a zero. Quanto dá um número elevado a zero? Qualquer número elevado a zero vai dar quanto? Certo? Qualquer número elevado a zero dá 1. E agora vem aquela propriedade da potenciação que a gente já estudou. Quando o expoente é negativo, você inverte a fração e o expoente fica positivo, tá certo? Fica 5 elevado a 1 positivo. O 1 fica positivo. E 5 elevado a 1 é 5. Pronto, aqui a gente já viu 4 exemplos revendo a operação de potenciação. Tá bom? Aí, pode escrever esse exemplo aí. Deixa eu olhar só um negócio aqui, porque ele vai demorar aqui para chegar na parte de expoente fracionário. Então, esses exemplos que ele fez aqui no início da página 46 só foi para rever a operação de potenciação, tá? Que vocês já tinham visto. Aí aqui é mais exemplos. Depois disso aqui, a gente vai chegar numa propriedade da raiz, certo? Uma propriedade da raiz quadrada. Na sexta-feira a gente termina essa parte aqui. Que essa parte, olha, que eu vou colocar bimestral até aqui, até a parte de sequências. Então, vejam bem, a página de casa de hoje, a página 45, né? Certo? Página 45, que refere a outros tipos de raízes. Agora, eu escrevi alguns exemplos de potência, que a gente já tinha visto, né? O assunto de potenciação, eu só fui reescrever aqui, que o livro colocou. Aí depois a gente vai ver a parte é uma propriedade a mais, tá certo? Da raiz. Quando o expoente for uma fração. Certo? Então, quem está sem o livro, quem está com o livro, esses exemplos tá aí, viu, gente? No início da página 46. Quem está sem o livro pode escrever esses exemplos aqui. Não sei se ainda tem mais, acho que já está terminando, viu? Aí na sexta-feira a gente conclui esse assunto todo. E falta pouquinho. A parte de sequência pequena. E como eu disse, o próximo capítulo é só geometria, que é bem pequenininho. Alguma dúvida, gente? Não, Rafael? E Esther Farias, que está no... Tem dúvida, Esther? Não, professora. Ah, tá certo, Esther. O pessoal também pode perguntar, viu, gente? Taslane, se tiver dúvida.
O restante também. Rian. Certo, tá, Taslane. Tá bom, pronto. Marco Nildo? Será que ele tá? Eu acho que. Não sei. Eu acho que ele deve estar terminando a aula, gente. Marco Nildo? Acho que ele não me ouviu, não. Existe uma nova propriedade. Sim, certo. Tá, obrigada. Viu, gente? A gente viu as propriedades da potência, a gente viu quando o expoente é negativo, né? Você inverte a fração. Aí a gente vai estudar quando o expoente for uma fração agora. Certo? Não sei se vai dar tempo a gente ver isso hoje, porque tem uns detalhezinhos aqui. Depois que a gente reviu esses exemplos de potência, tem uns detalhes aqui no livro. Certo? Então, a gente viu todas as propriedades da potência, né? A gente viu a definição de potenciação, as propriedades, né? Produto de potência de mesma base, quociente de potência, potência de potência, todas aquelas propriedades, né, que vimos na potenciação, a gente utiliza bastante nos assuntos de matemática. A gente viu também a potenciação com expoente inteiro, quando o expoente é negativo, potências de base 10, notação científica. Aí chegamos em radiciação, né? Vimos raiz quadrada, raiz cúbica, e hoje a gente viu outros tipos de raízes. Certo? Aí, por último, a última coisa que a gente vai ver sobre potenciação é quando o expoente for uma fração. Certo? Então, deixa eu só adiantar aqui. Eu acho que já deve estar terminando a aula, mas só 2 minutinhos aqui para vocês verem, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês verem. Ó, aqui no livro de vocês, deixa eu ir para a página 46, tá? Na página 46, foi esses exemplos que eu fiz aqui, ó. 7 ao quadrado, 3 à quarta elevado ao cubo, menos 8 elevado a zero dá 1, 5 elevado a menos 1 dá 1 quinto. Sim, aí faltou esse, mas esse aqui a gente faz agora. Que não coube ali, ó. 1 terço elevado a menos 2, tá? Quando o expoente é negativo, a gente sabe que inverte, fica 3 sobre 1, e o 2 fica positivo, né? Toda vez que o expoente for negativo, gente, você tem que inverter a fração e deixar o expoente positivo. Então, 3 ao quadrado vai ficar 9, que é 3 vezes 3, tá? Aí aqui ele faz um resuminho que a gente já viu, aqui também. O que vai interessar para a gente é aqui no final da página 46, ó. Tá certo? Na página 46, o finalzinho, ele só colocou um exemplo aqui, mas eu vou fazer mais exemplos para vocês. Pronto, ó, na página 46, no penúltimo pontinho, tá? Que ali ele já... Oi? Oi, alguém falou, gente? Ó, deixa eu voltar aqui para o livro. Ó, nesse penúltimo pontinho da página 46, ele diz assim, ó, vejamos agora a potência. Acompanha aí, vocês, ó. A potência é assim, ó, a base é 8 e o expoente agora é uma fração, gente. Bem diferente do que a gente já viu, né? O expoente é uma fração, é 2 terços aqui. Então, para esse procedimento, a gente não precisa fazer tudo que ele está fazendo isso aqui, não. A gente vai usar uma regra que tem em radiciação, tá certo?
Então, veja bem aqui na linha de baixo. 8 elevado a 2/3, se você quiser transformar em raiz, o 8, que era a base, vai passar a ser radicando, que é o 8 aqui, ó, que está depois da igualdade. Tá? O que eu estou lendo está aqui do lado desse retângulo. No centro aqui, na página 46, tá? No penúltimo pontinho lilás, na segunda linha. Então, aqui, ó, o denominador da fração, a fração é um expoente, é 2/3. O denominador, gente, vai virar índice, tá certo? E o numerador, que é 2, ele vai virar expoente. Então, a gente chama isso aqui de potenciação com expoente fracionário. Ou seja, a gente tem uma potência e essa potência se transforma numa raiz. Tá certo? Então, 8 elevado a 2/3 é a mesma coisa de raiz cúbica de 8 ao quadrado. Aí, no caso, só tem esse exemplo aqui dessa regra, né? Essa é uma regra da potenciação que se transforma na radiciação. Aí você pode verificar aqui embaixo. Depois eu vou pegar mais exemplos. Posso até fazer depois um exercício aqui. Aí agora, na página 46, na conclusão aqui tem assim, ou seja, ó, A elevado a m sobre n, esse A, gente, quando ele coloca, é um número que está sendo representado por uma letra, certo? O A é a base. O expoente é uma fração, m sobre n. Toda vez que ele generalizou aqui, ó, quando a gente tem uma potenciação com expoente fracionário, então o que é que a gente vai fazer? Vai se transformar numa raiz, tá certo? Um radical. O n, que é o n, que é o denominador, vira índice, e o m, que é numerador, vira expoente, certo? Então, com isso aqui a gente tem a nossa última propriedade da potenciação, certo? Patrícia, terminou. Terminei, Marconilo. Ok. Tchau, Sichuan. Tchau, turma. Tchau, gente. Tchau. Até sexta. Vou mandar o link, viu? Você aguarda aí, Patrícia. Tá certo. Tchau, Miquel. Tchau para vocês todos. Tchau, professora. Tchau, Tasman. Certo. Muito bem, Campanha.